Ótima noite para você que acompanha o Arquibancada Tricolor. Aqui estamos para uma entrevista exclusiva com Carlos Belmonte, agora ex-diretor de futebol do São Paulo, que vai falar um pouco da sua trajetória pelo clube, os próximos passos, muitas coisas para a gente falar aqui nessa entrevista, nesse papo exclusivo. Claro, Belmonte, obrigado por nos atender aqui também. Prazer é meu, Gabriel. Falar aí em relação à sua trajetória, após ali uma semana que foi bastante turbulenta também, né? A semana turbulenta, mas eu acho que importante para que a gente dê sequência. O São Paulo precisa estar focado em, faltando 2 jogos ainda no Brasileiro, marcar os pontos necessários. Eu acho que 4 pontos são suficientes para conseguir ficar em 8º, aguardar que o Fluminense ou o Cruzeiro vença a Copa do Brasil e consiga uma vaga para a Libertadores, que eu acho que deve ser o objetivo principal do São Paulo até o fim da temporada. Assim a gente espera. Queria começar então, Belmonte, nosso papo perguntando para você como é que foram esses últimos dias, né? Como é que foi a sua saída do clube e quais os efeitos internos para você e para a direção como um todo da goleada contra o Fluminense. Na verdade, eu acho que a decisão, eu já tinha uma decisão, né? Voltar um pouquinho, Gabriel, eu tive uma decisão que eu sairia no final do ano, era uma decisão pessoal que eu já tinha tomado. E aí, essa decisão eu acabei antecipando para logo depois da goleada com o Fluminense. Por que eu antecipei? Porque eu achei que eu precisava dar mais tempo ao presidente Júlio, a quem estava lá no futebol, para fazer o planejamento. E mais do que isso, eu achei que se eu saísse naquele dia, eu tiraria um pouco da carga da derrota dos atletas, mudaria um pouco o foco do assunto, trazendo o assunto para essa saída, deixando os atletas um pouco mais sossegados, para que eles pudessem se concentrar com calma para as 2 últimas partidas. Então essa decisão eu só antecipei em uma semana, uma decisão que eu já tinha tomado há algum tempo de sair no final do ano. Show, bom a gente entender isso. A gente vai voltar ainda no passado, né? A gente vai voltar em relação à sua trajetória. Só um ponto em relação a esse jogo, queria que você falasse também, porque me gerou curiosidade para a torcida, que foi a aspa do Luiz Gustavo, onde ele fala que as pessoas têm que dar a cara e têm que assumir certas responsabilidades. Você concorda com o que ele disse? Você acha que faltou dar a cara em algum momento? Gabriel, eu acho assim, primeiro que eu tenho imenso respeito pelo Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é um atleta absolutamente comprometido, um líder importante, um líder que faz esse tipo de cobrança também no interno com os atletas, quando um jogo não vai bem. Ele é um líder muito ativo no processo, né? Então, primeiro que eu tenho imenso respeito por ele. Quanto à fala dele, eu não conversei com o Luiz, porque foi na quinta, eu saí na sexta, então eu não entrei no detalhe, eu não sei exatamente o que o Luiz estava querendo dizer. Eu sei que eu tenho uma relação com ele extraordinária, né? Sempre tive. Então, o que ele quis dizer, eu acho que é importante que seja o que ele quis dizer, quem está lá agora, e tem muita gente boa lá, converse com ele, entenda o que ele quis dizer e resolva esse problema. Com relação à minha postura, você conhece, eu sempre dei a cara em todos os momentos difíceis. Quando o São Paulo foi eliminado pelo Fortaleza, 3-0 na Copa do Brasil, eu dei uma entrevista. No 4-1 contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista de 22, eu fui na Zona Mista, eu falei no Del Valle, falei no Água Santa, eu nunca tive esse problema de falar. Eu não sei o que o Luiz quis dizer, mas repito, acho que as pessoas já devem saber e a partir do que sabem, devem ouvir, porque o Luiz deve ser ouvido. Show, perfeito, maravilha. Vamos voltar um pouco no tempo então, Belmonte. Já fazem alguns meses que a gente fala desse racha político, racha de ideias entre você e o Júlio Casares. Queria entender assim, né, qual que é a sua relação com ele hoje e já que havia, né, esse racha, já que havia essa distância de ideias, então por que você continuou tanto tempo no cargo? Vamos lá. Primeiro, assim, minha relação com o presidente Júlio é uma relação muito respeitosa, sempre foi. Eu fiquei 5 anos no São Paulo, na direção de futebol, e eu garanto a você, eu nunca tive uma briga com o presidente em 5 anos. Nunca discutimos de forma forte, ácida, entre nós dois. Sempre foi uma relação respeitosa. Ele sempre me respeitou e eu sempre respeitei ele hierarquicamente. Ele é o presidente da instituição. Então, nunca teve problema. O que ocorreu nos últimos meses, assim, vamos dizer, primeiro teve aquele vazamento da questão do Zé Eduardo, que até já está resolvido, mas foi algo desgastante do ponto de vista do diretor de futebol com o assessor de comunicação, o diretor de comunicação do presidente. Não foi algo desgastante que hoje já está resolvido, está tudo bem, já passou, seguimos o jogo. Depois teve a questão de Cotia, que eu também me posicionei contra, porque eu e o meu grupo não achamos que o projeto seja bom para o São Paulo. E eu fui dizer isso diretamente ao presidente, porque é assim que eu ajo normalmente, Gabriel. Quando eu não concordo com algo, eu não fico falando pelos cantos. Eu vou e digo, olha, presidente, não concordo. E isso, óbvio, gera um desgaste. Ele queria aprovar,
meu grupo todo era contra, foi contra de forma orgânica, eu também era contra. Então eu coloquei para o presidente, se o projeto melhorar, eu achava o valor muito baixo, tinha várias questões que eu não concordava, e se voltar a um projeto melhor, a gente vai discutir o projeto. Mas naquele momento eu achava o projeto ruim. E depois, a última questão que acabou gerando um pouco mais de desgaste foi depois do jogo do Mirassol, o presidente faz um comunicado dizendo que o Márcio Carlomagno, que é alguém que eu tenho boa relação, alguém que esteve comigo muito tempo no grupo, foi meu assessor na época da diretoria de estádio, eu coloquei ele como meu assessor, então alguém que eu tenho uma relação muito boa, tenho uma relação de amizade com o Márcio muito antiga. Então não tem nada a ver com o nome da pessoa, mas quando o presidente coloca alguém dentro do processo, eu não gostei, disse a ele que eu fiquei incomodado, mas não disse que eu sairia. Mas a partir daquele momento eu tinha tomado a decisão de sair no final da temporada. Aí volta na questão por que eu saí antes, que eu já te expliquei. Mas é isso, eu não saí da coalizão, meu grupo continua fazendo parte da coalizão, que dá sustentação para o presidente Júlio. Eu saí da diretoria, eu e o Nelson, ambos do mesmo grupo, mais o Chapecó de outro grupo, saímos da diretoria. Mas vamos continuar conversando, continuar entendendo o que é melhor para o São Paulo a partir de agora. E só também em cima desses episódios, né? Você falou do jogo do Mirassol, que foi uma derrota doída para o São Paulo, e aí vem essa mudança do Júlio, né? A gente está até brincando aqui. Eu sou repórter da arquibancada. Chega ali quando eu tenho desempenho mais ou menos e fala, pô, vai vir um cara aqui e vai começar a ir nos jogos com você. Eu vou me sentir e falar, pô, tá de sacanagem, né? Algo pode gerar... a sensação sua foi essa, de um, assim, atropelamento de ideias e de um desmando, de certa forma? O que eu achei naquele momento, eu falei para o presidente Júlio, depois o presidente Júlio me explicou a versão dele, né? E eu entendo a versão dele desse fato, né? Mas é claro, veja, há uma decisão inicial, o presidente conversa conosco no começo do ano para que a gente não fizesse investimentos em atletas nessa temporada, para tentar um superávit no final do ano, que era importante. Então a gente tinha que fazer muitas vendas. Então, esse projeto que vem do presidente, o presidente é o mandatário da gestão, eu encampei esse projeto e segui nesse projeto. E no fim, nesse momento do resultado, quando o resultado não veio no jogo do Mirassol, e o presidente pensa em alguém, segundo ele me explicou, eu entendi a lógica dele, para ajudar na questão orçamentária e tal, mas óbvio, eu me senti incomodado, né, naquele momento. Pera, a derrota, nós todos estamos nessa derrota, não é uma derrota só minha. Mas eu não expus isso, porque eu não acho que tem que ser assim. Eu tenho que respeitar o presidente. E aí eu tomei uma decisão de só sair no final do ano, porque eu queria terminar, eu tenho uma relação, você sabe, Gabriel, você acompanha, uma relação muito próxima dos atletas. Eu sou uma pessoa que o tempo todo que eu estive lá, me relacionei bem com os atletas. Então, eu achei que a minha presença poderia dar um pouco mais de tranquilidade até o final da temporada. No final da temporada eu me despediria e aí a nova gestão do futebol tocaria, né? Então, quer dizer, nova gestão não, porque continua com o Rui e o Muricy, que são duas figuras fantásticas. O Rui um excelente executivo, o Muricy uma pessoa que todo mundo gosta e todo mundo sabe a sua importância. Então, era isso. Eu saí antes por causa de dar também tranquilidade. A minha ideia sempre é dar tranquilidade ao elenco. Eu acho que o principal de todos nós no São Paulo é deixar o elenco, os jogadores tranquilos para que executem o melhor que possam dentro de campo. Isso é importante. Você tinha lembrado também do episódio do Zé Eduardo Martins, que é, enfim, diretor de comunicação, que foi no grupo da imprensa até, pra gente pegou de surpresa, né? Pô, veio uma mensagem naquele tom, com o apelido jocoso e tudo mais. E em algum momento você achou que teve algum desrespeito por parte da forma que foi conduzido o processo? Não, eu achei que naquele momento a colocação foi desrespeitosa, ele se desculpou comigo pessoalmente e eu já levei isso de forma tranquila, né? Na verdade, assim, a decisão de tirá-lo ou não era do presidente, o presidente achou que devia continuar, direito do presidente, ele é o diretor de comunicação do presidente, ele se desculpou comigo, eu aceitei as desculpas, já tive outra conversa com ele. Cara, eu não gosto de levar coisas que eu acho ruim para a minha vida. Sim. Então, eu saí da diretoria, não tenho nenhum problema, torço para que ele ajude o máximo o Júlio na comunicação, ajude o São Paulo, toque a vida dele, que ele seja feliz lá no São Paulo. No meu caso, está tudo resolvido. E a sua aspa anterior, que você continuou na situação, esse era um boato que estava surgindo, né? Já que ele saiu, ele pode virar uma oposição e tudo mais, isso hoje não está cogitado? Não, isso não está cogitado, o meu grupo se mantém na coalizão, né? O presidente Júlio tem colocado que deve iniciar o processo eleitoral em março, né? O processo de definição do candidato dele.
quer terminar, acho que em junho, julho, essa é a ideia do presidente, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu continuo apoiando o que eu achar importante. Quando eu achar que algo não é importante, eu direi ao presidente que não vou apoiar, né? Eu fico solto nesse momento para conversar com demais líderes da coalizão. Eu acho que é importante a gente conversar, entender, e a definição de quem vai ser o candidato lá na frente que o presidente vai apoiar é um direito dele, e a partir da decisão dele eu também tenho as decisões que eu vou tomar. Então eu acho que é um momento de muita calma. Eu não quero fazer nenhuma medida precipitada, né? Não é porque eu saí do futebol, eu acho isso ruim. Eu fiquei 5 anos no futebol, aí eu saio do futebol, no dia seguinte eu vou para a oposição. Mas espera, eu fiquei 5 anos aqui, por que na hora que eu saio é que eu resolvo? Não, não é assim. Eu acho que a gente tem que ter convicções, seguir com essas convicções. Tem muita gente da oposição que eu respeito muito, e tem muita gente da coalizão, da situação, que eu também respeito muito. Então, agora é continuar ouvindo o que tem que ser ouvido na coalizão e tocando o dia a dia para ver onde vai dar lá na frente, entender qual vai ser o caminho do São Paulo em 27. Boa, perfeito. A gente já falou muito de política, vamos falar de campo, né, e também de ideias. Tem uma preocupação que eu tenho, particularmente como torcedor também, eu sei que assim, boa parte da torcida tem, que é em relação ao Crespo. A gente vem notando que ele tem um discurso bastante descontente, assim, desiludido com os próximos passos do São Paulo, a parte financeira principalmente. Eu sei que você agora é um ex-diretor de futebol, mas enquanto você esteve nesse mandato, quando você esteve esse ano com ele chegou a te manifestar alguma insatisfação com a forma que está sendo conduzido, e você assim, chegou a temer internamente que ele pudesse sair, pedir para sair? Não, nunca tive esse temor. Eu tenho uma relação também muito próxima, muito boa com o Crespo, né? Acho que a insatisfação do Crespo, ela é de todos os São Paulinos, né? Você quer ter um time melhor, mais competitivo, mais forte, e qualquer treinador tem esse desejo, né? Eu acho que, a partir de agora, o Crespo tem conversado com a diretoria que está lá. Eu acredito que há alguma possibilidade de investimento na próxima temporada. Eu vinha conversando nessa linha com o Júlio, enquanto eu estava na diretoria, já ter pelo menos um pouco mais para que se invista no time. Eu acho que com a presença do Rui, os meninos do Scout que estão lá, o Muricy, enfim, todo mundo que está lá, vão se encontrar nomes que talvez com algum recurso, nem que não seja muito recurso, se consiga trazer alguns jogadores para reforçar o elenco para a temporada de 26. Eu não acho que em nenhum momento o Crespo está pensando em sair, não. Eu acho que ele está querendo um time melhor, o que no fim todos nós queremos. É isso, né? Acho que é o mais importante. E só em cima disso também, né, que eu falei agora, você como ex-gestor, a crítica principal da torcida, uma das críticas principais, é o fato de que a gestão atual não reconhece muito os seus erros. A gente teve muitas entrevistas recentes que provaram um pouco o ponto. Hoje você como ex-diretor, e sei que é muito recente, foi sexta-feira que você saiu, não é que foi uma coisa também que já deu tempo de reflexão. Mas quais erros você acha que você cometeu à frente do São Paulo, Belmont? Mas eu acho que tem erros e tem acertos. Eu sempre falo isso, né? Qualquer gestão, primeiro que assim, quanto menos recurso você tem, mais chance de erro você tem no ponto de vista de atletas, né? Você está atuando numa gaveta mais baixa dos atletas. Os atletas que custam mais caro, a chance deles darem menos resultado é menor, né? Os atletas mais baratos, sem que você pague transferência, a chance de acertos e erros é grande. Eu não gosto muito, né? Porque se eu for falar dos acertos, eu vou falar Rafael, goleiro reserva que a gente trouxe baratíssimo, o Rafinha, o Alisson, todos os jogadores que vieram do Grêmio rebaixado, o Elton Rato, que veio do Atlético Goianiense rebaixado, todos os jogadores muito baratos, o Caleri, que a gente repatriou por empréstimo primeiro, Marcos Antônio, né? Então tem vários atletas, eu não vou nominar os atletas que deram errado, mas tem vários que deram errado, porque quando você nomina jogador que deu errado, fica uma coisa, parece que é contra o atleta, e não é contra o atleta. Vou dar um exemplo, por exemplo, que todo mundo reconhece que não performou no São Paulo. O Orejuela. Era um jogador com passagem na seleção, comprado pelo Ajax, com boas atuações no Grêmio e no Cruzeiro, que no São Paulo não deu nada certo. Então tem erro. Claro, a gente errou também. Então tem jogador que a gente acertou, jogador que a gente errou. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a própria janela de transferência que eu consigo atuar, né? As gavetas de atletas que eu consigo buscar. Mas eu acho que teve, ao meu ver, mais acertos em contratações do que erros, né? Um número que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Estava vendo hoje esse número.
eu tenho um superávit de quase 300 milhões de reais entre compras e vendas de atleta. Nesses 5 anos, tudo que eu gastei comprando atleta versus tudo que nós arrecadamos vendendo, dá quase 300 milhões, não, quase não, ultrapassa 300 milhões de superávit nas vendas. Né? Então, a gente contribuiu para tentar que o São Paulo fique numa situação melhor. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E aí, há erros que a gente tem que corrigir, eu acho que vários erros a gente tem que buscar corrigir, mas eu vejo sempre que eu busquei fazer o melhor, né? Eu reformei o CT, reformulei o CT, trouxe equipamentos novos, fizemos um vestiário, refeitório, hoje a fisioterapia nossa é de ponta, então tem muita coisa que a gente fez, né? Mas é óbvio, quando o ano não vai bem, eu tenho uma crítica, Gabriel, até me estender um pouquinho nisso, porque é uma crítica que eu faço a nós, São Paulinos, nós todos São Paulinos. Eu acho muito curioso que no início do ano, por exemplo, se pede muito transparência no que você vai fazer no ano. Eu ouço muito isso. Não, e aí a gente disse, olha, esse ano nós não vamos investir, esse ano nós não vamos contratar e nós vamos tentar ir o máximo possível com o time com menos recursos. Bom, quando termina o ano, as críticas são muito pesadas ao time. Deve ter um superávit no fim do ano, acredito que vai ter. Né? A gente está em 8º no Brasileiro, terminou em 5º na Libertadores, enfim, é um ano médio. E nós não contratamos ninguém. O que o torcedor espera? Investimento no time de futebol ou a queda na dívida? Essa é uma questão que nós temos que discutir. E aí a decisão sempre é do presidente Júlio. O Júlio acha que esse é o caminho. Eu sempre disse, eu penso num caminho diferente. Diz isso ao Júlio. Eu acho que assim, não existe time de futebol sem investimento. Isso quer dizer que você está defendendo o crescimento da dívida, não é isso? O que eu estou dizendo é que nós temos que enxugar em outros lugares o máximo possível e não tem como você não investir no time de futebol. Você tem que investir todo ano. Por que hoje? A arrecadação com premiação, posições no campeonato, isso valoriza os seus ativos. Eu acho que a gente vai conseguir reduzir a dívida muito mais rápida se a gente investir no futebol. Investiu, está lá o diretor, Belmonte, seja quem for. Investiu no futebol, deu errado, troca o diretor. Ele errou. Mas você tem que ter lá, na minha visão, 70, 80, 90, 100 milhões pelo menos. Não estou nem comparando com os times que investem mais. Mas se você tem lá 100 milhões de reais, que nós estamos falando aí na casa de 20 milhões por ano para você investir, você vai ter um time muito mais forte. E o que é sempre? Onde você tem que reduzir? É isso que você tem que estudar. Eu acho que tem algumas áreas que a gente tem que reduzir. Eu acho que a gente tem que fazer uma redução no nosso administrativo. A gente tem que ver ter o marketing impulsionando mais. Não deu 100, deu 70. Ok, vamos com 70, mas tem que investir. Você tem que ter. E é um pouco o que a gente fez nos 3 primeiros anos. Eu acho que nos 3 primeiros anos a gente foi nesse patamar. Não era esse valor, mas a gente tinha 30, 40 milhões de investimento por ano. Então você parcelava o Caleri, parcelava um outro e o time foi nos 3 primeiros anos, a gente fez 5 finais, depois de passar 10 anos sem disputar nada. Eu acho que a gente tem que pensar nisso para frente. São Paulo não pode viver sem investimento no futebol. Então, mas e o Oscar e o Rames, por exemplo, Belmonte, que eles são caras que têm uma luva também alta. Você não acha que há um investimento nesse sentido? Então, Gabriel, aí acho que é um outro equívoco que é muito falado. As pessoas acham que quando o jogador é comprado com transfer, não tem luva. Todo jogador tem luva. A luva, você acha que, por exemplo, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, pagou pelo Vitor Roque. Você acha que não teve uma luva? Sim. Uma luva gigante. A luva sempre existe em qualquer atleta. O que a gente não tem é pagamento em transferência. Então, quando você faz pacote, transferência mais luva, e você só tem luva, mesmo que a luva do Oscar seja uma luva um pouco maior, mas a luva do Oscar maior, ela não paga 1/10 da contratação de um jogador caro. Né? Então, assim, ainda assim é muito barato, é pouco. Né? Eu te garanto que a luva do Oscar hoje não paga um jogador vindo da Série B. Hoje. Se ele vier livre da Série B. O Mailton, por exemplo. O Mailton, se você for contratá-lo, se ele não tiver... Se você tiver que contratá-lo, entende? O Mailton a gente não teve que fazer. Sim. Mas se você fosse contratar o Mailton... Hoje um jogador da Série B que você traga, custa no mínimo aí 5 milhões, 6 milhões de reais.
né? Então, eu estou falando aí de US$ 1 milhão de dólares, mais ou menos, um jogador da Série B. No mínimo isso, no mínimo. Né? Quando você fala da luva do Oscar, te garanto que a luva do Oscar não é muito maior que essa. Boa. Então, assim, a gente tem uma certa discordância assim, em termos de, cara, montagem desse elenco, porque o caso do Marcos Leonardo, por exemplo, era uma expectativa muito grande que foi criado. O São Paulo não trouxe ele por cerca de 3 milhões de euros, que era o noticiado à época, né, que seria o valor solicitado para o Hilal para ter esses meses. É, isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, para esse ataque da Copa Libertadores, por exemplo, vieram o Ednei e Rigoni, que tem uma folha também salarial, que você tem aí esse balanço. Esse tipo de erro não é algo que vai ser cobrado pela torcida? Então vamos lá, vamos fazer a comparação. Você foi numa comparação boa. Né? A gente ia gastar, se tivesse recurso, 3 milhões mais ou menos de dólares por 4 meses do Marcos Leonardo. Né? Nós estamos falando aí em 15 milhões em 4 meses, nós estamos falando, vamos botar 4 milhões de reais por mês no Marcos Leonardo, Sim. por 4 meses. Né? Dinheiro mais Rigoni, a somatória dos dois não dá 4 milhões nos 4 meses. Estou falando 4 milhões de um mês, Marcos Leonardo. Não dá 4 milhões no resto do ano inteiro. São situações completamente diferentes. O dinheiro também era um pedido do Zubeldia. À época, o Zubeldia gostava do dinheiro. Depois trocou o treinador, o Crespo usou menos. Mas não é essa a lógica, entende? A lógica é que, primeiro, que o Rigoni e o Dineno, se dessem certo, seriam os jogadores longevos no time. O Marcos Leonardo era esse investimento todo, que eu acho importante, gostaria de poder fazer por 4 meses, depois ele ia embora. Isso já estava decidido, não tinha nenhuma chance de ficar com ele futuramente. Então, era um investimento importante por 4 meses. Os outros são jogadores que ficariam mais tempo. E ambos com contratos curtos, né, que se não dessem resultado, poderiam terminar esse contrato sem custo para São Paulo em dezembro. Então, essas são apostas, eu volto a dizer o que eu estava te falando, são apostas dentro da gaveta que a gente pode atuar. É claro que eu gostaria de ter o Marcos Leonardo, mas eu não tinha os recursos para ter na época, né? É muito fácil assim, porque essa mesma lógica eu poderia dar o oposto, entende? Assim, Sim. mas e o Marcos Antônio? Né? Que eu estou com 2 anos já com ele, só pagando empréstimo. Até hoje não paguei R$1 pela contratação do Marcos Antônio. Mas é do futebol. O Marcos Antônio, você vai lembrar que no começo, quando ele não jogava, a gente foi muito criticado pelo Marcos Antônio. Jogou muito baixo, sem... Depois ele começa a jogar e render, aí vira o Marcos Antônio que todo mundo hoje gosta. Então, isso é do futebol, né, cara? Quando você não tem recursos, você vai fazendo apostas. Não tem muito jeito. Se você tem dinheiro, você contrata o jogador que você quer. Quando você não tem dinheiro, você tem que buscar no mercado jogadores que possam atender a sua demanda. E esse cobertor curto que você falou, né, que era uma dificuldade do seu trabalho, a execução orçamentária prevista para esse ano era em cima do FDIC. Você concordava com a forma que isso era conduzido? Não, isso desde o primeiro momento, eu disse que assim, os números que foram colocados no orçamento desse ano não eram reais. Eu disse isso várias vezes. Gente, nós vamos ter problema no fim do ano, porque esses números não são os números. E não é que foi feito, que eles foram colocados de forma irreal, de má fé. Não foi isso. Na verdade, os números apresentados a Galápagos à época eram números anteriores, do ano de 22, por exemplo. E aí se baseou nos números que não eram mais os números reais. Então eu já sabia desde o início do ano que eu não conseguiria concluir a meta de redução da folha no que estava previsto lá. É impossível, porque eu tenho um contrato. Então eu sabia que para ter superávit eu tinha que vender atleta. Não tinha muito caminho. Eu tinha que tirar atleta do elenco, vender atleta, diminuir a folha o que eu pudesse, mas o que eu podia diminuir era muito pouco dentro do quadro que eu tinha no orçamento. Então eu acho que o orçamento, esse ano, pelo que eu vi, eu acompanhei uma boa parte, não terminei, né, porque o orçamento ainda não estava terminado, mas até onde eu vi, o orçamento está sendo muito mais dentro de uma realidade. Eu acho que isso é importante para o São Paulo, para que não tenha esse tipo de situação. Show, perfeito. Ainda no ramo de ideias, né, o que você pensa também dos próximos passos, o FIP de Cotia também virou uma pauta de uma certa discordância. Você falou há pouco que você e o seu grupo não eram, né, favoráveis. Você acha que é o caminho pensar em negociar a Cotia, que é o principal ativo do São Paulo hoje? Não, então, isso é uma coisa que eu coloco, mas aí é uma visão, não estou falando em nome do meu grupo, estou falando em meu nome. Sim. Eu conceitualmente sou contra.
Eu acho que Cotia é justamente o local de onde eu tenho que tirar parte dessa recuperação do São Paulo. Eu entendo a necessidade de se investir em Cotia, eu entendo a necessidade de buscar jogadores pré-prontos, como se fala, eu entendo tudo isso. A gente tem que, pouco a pouco, fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer um método, eu acho que o melhor método para você garantir recursos em Cotia é você pegar sempre um percentual do atleta vendido no profissional. Que esse dinheiro não vá todo para o caixa para cobrir as dívidas, que são muitas e têm que ser cobertas. Mas uma parte desse dinheiro tem que ser reinvestido em Cotia. Então, se você vende lá, vamos botar, por exemplo, um jogador por 10 milhões de euros, né, que 5% desse valor seja garantido como reinvestimento no processo de Cotia, para que você tenha sempre mais recursos em Cotia. Eu acho que é fundamental. Mas eu sou contra, conceitualmente, a negociação de Cotia. Eu entendo o desejo, eu acho que tudo é importante, mas não é o que eu concordo. Boa. Eu estou te perguntando também dessa questão de ideias, ideais também que você enxerga de próximo passo, porque muito já é comentado que você poderia virar um candidato à presidência do São Paulo. Assim, você enquanto CPF, você em casa, assim, essa semana, quando você estava mais tranquilo, você tem essa pretensão individual de ser presidente do São Paulo? Olha, Gabriel, nesse primeiro momento, de verdade, eu penso em ficar com a minha família. Eu passei 5 anos, eu sou um cara muito ligado à minha família, sou muito próximo aos meus filhos e à minha neta, e também ao meu genro, à noiva dos meus filhos. Então, nós estamos muito perto, eu tenho uma tradição familiar de viajar todo mundo junto, 1 ou 2 vezes por ano, nós fazemos viagens todos juntos. Então, eu quero ficar mais próximo da minha família no primeiro momento. O que eu acho de presidência do São Paulo? Eu acho que o presidente do São Paulo, seja ele quem for, ele tem que ter alguns pré-requisitos que eu acho que são fundamentais. Essa pessoa tem que ter, ao meu ver, sucesso profissional, ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida pessoal, experiência de vida pessoal com resultados. Depois eu acho que tem que ter uma vivência também importante política dentro de São Paulo, tem que entender como é a política de São Paulo. Quando eu falo isso, parece que o leque é grande. Tem muita gente bem-sucedida no São Paulo e tem muita gente com experiência no São Paulo. Tem vários nomes. Então, eu coloco o meu nome dentro desses nomes. Mas tem vários nomes. Então, eu acho que tem que esperar. O presidente Júlio, dentro da coalizão, está falando em março até junho a definição dele. Eu acho que tem também os grupos conversar. E quando eu falo que tem muitos nomes bons com essa característica, eu não estou falando só da situação. Também tem muitos nomes bons com essa característica na oposição. Então, é muito importante que as pessoas conversem. Eu acho que nesse primeiro momento tem que ter as conversas dentro da coalizão, a oposição também tem que buscar os seus nomes, depois tem que conversar. O São Paulo tem por característica entrelaçar a situação e oposição ao longo dos seus processos políticos. Então, eu acho que tem que ter muita calma nessa hora. E é aquilo, né? Ninguém é presidente de si próprio, né? Se eu quiser ser presidente de São Paulo, e só eu quiser, eu vou ter meu voto. Eu não vou ser, vou ter meu voto. As pessoas da comunidade têm que querer que você seja o presidente. Se as pessoas quiserem que uma das pessoas adequadas seja o presidente, a gente vai discutir para entender quem é o melhor nome para São Paulo, desses nomes que eventualmente surgirem. Sobre ideias individuais também, né? No seu anterior cargo você talvez não poderia falar com tanta liberdade, né, desses pontos, mas hoje o São Paulino, ele olha, ou ele flerta, mira com a SAF, né, que é um novo movimento aqui no Brasil, Botafogo, Galo, né, vários clubes já viraram SAF. Para você, é um caminho viável para o São Paulo? Você acredita que seria bom para o São Paulo? Eu acho que a SAF é um caminho que tem que ser muito bem estudado e levado com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que assim, você não pode simplesmente dizer, não quero uma SAF. Não, eu acho que partir desse pressuposto é péssimo, né? Nós temos que ouvir e entender qual vai ser o melhor caminho para o São Paulo, né? A gente tem que entender que as SAFs estão aí, em alguns lugares elas dão certo, em outros elas não dão certo. Que modelos dão certo, que modelos não dão certo, que modelos a gente pode adotar, como a gente tem que pensar esses modelos. Então, eu acho que o que tem que se fazer um pouco mais é ampliar a discussão, abrir o processo de discussão, isso dentro do próprio Conselho de São Paulo, dentro da própria comunidade, uma forma aberta de se discutir a questão da SAF.
Eu acho que todos os modelos podem dar certo, né? Nós temos 2 modelos associativos dando certo, Flamengo e Palmeiras. São 2 modelos associativos que estão dando resultado, com características diferentes, estão dando resultado. Nós temos SAF dando resultado e não dando resultado, associativos não dando resultado. Então a gente tem que entender qual é o melhor caminho, né? Mas eu acho que qualquer coisa que de antemão não sou contra a SAF, eu acho ruim. Não, eu sou longe de ser contra a SAF. Eu acho que a gente tem que entender, ouvir, ver o que vai acontecer e a partir daí tomar as decisões que são melhores para São Paulo. Bom, já caminhando para o nosso encerramento também, em cima desse tema da SAF, muitos nomes vão surgindo, algumas possibilidades, e se falou muito em Diego Fernandes, né? Ele falou que ele conversou com a oposição e com a situação. Ele chegou a te procurar? Eu conversei uma vez com o Diego Fernandes por telefone, foi uma conversa muito boa, nunca tive com o Diego Fernandes pessoalmente, até surgiu que eu já tinha tido reuniões com o Diego Fernandes, nunca tive. Eu tive uma conversa com ele, o que eu consegui tirar dessa conversa é que ele é um cara muito São Paulino que tem uma boa intenção. Né? As 2 coisas que eu consegui tirar, muito São Paulino e boa intenção. A princípio, isso me basta. O que eu preciso a partir disso é que ele ponha na mesa o que ele está pensando. Isso eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação além dessa, né? Apenas a conversa que eu tive por telefone, que é uma coisa muito, vamos dizer, muito rasa para você entender. Eu acho que ele tem se colocado como um nome para trazer uma proposta para São Paulo. A única coisa que eu acho ruim é não ouvir uma proposta. Se ele tiver uma proposta, ele tem que apresentar, colocar na mesa, ela tem que ser debatida, discutida, e no fim se achar boa, ruim, adequada, inadequada. Eu acho que essa é a questão. Né? A gente não pode abrir mão de ouvir as propostas que venham aparecer para o São Paulo, sejam elas de quem for. Show, maravilha. Para a gente fechar, então, Belmonte, queria te perguntar isso também, pensando nesse lado do CPF, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui para a cara de oposição, situação, jornalista, caras que eu sei que podem trazer algo que tiveram uma vivência interna. Hoje o São Paulo ele tem quase 1 bilhão de dívida, ele vive uma crise institucional, né, de conquistas. A gente viu, por exemplo, esse fim de semana o Flamengo tetracampeão, passando o São Paulo, isso gera também uma sensação. Hoje, você, enquanto Carlos Belmonte CPF, qual que é a solução que você enxerga para o São Paulo? Eu sei que nunca é uma fórmula exata, não é fácil. Se fosse fácil, já estaria resolvido. Né? Mas qual que seria um caminho que você fala, fazendo isso, acho que o São Paulo consegue sair? Eu tenho algumas ideias, claro, e são várias ideias, elas já são óbvias, mas talvez a forma de fazer é que pode mudar. Né? Primeiro, tem que alongar a dívida, não tem outro jeito. Você tem que fazer um alongamento máximo dessa dívida. E como você vai fazer? Sindicalizando, você tem que entender como você vai fazer o alongamento dessa dívida. Isso eu acho importante. Então essa é uma questão que é fundamental. Eu acho que o nosso marketing pode arrecadar mais do que arrecada. Acho que também temos que trabalhar muito nesse sentido. Melhorar o sócio-torcedor, que eu acho que o sócio-torcedor é fundamental para que a gente arrecade mais. Eu acho que a gente tem que ter um maior cuidado no administrativo, reduzir o corpo administrativo, reduzir a folha de pagamento do todo. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que a gente tem que priorizar investimentos no futebol profissional. O futebol profissional é o nosso negócio. Então, todos os demais setores têm que diminuir o investimento para que a gente tenha mais investimento no futebol profissional. Então, isso também eu acho que tem que ter uma discussão. E aí vem uma questão que eu sei que ela nem é muito simpática, mas é o que eu penso. Então, eu sempre falo o que eu penso. Eu acho que a gente tem que parar, nós como São Paulinos, de falar, todos nós São Paulinos, de falarmos da nossa dívida o tempo todo. Ela é uma dívida importante, ela é uma dívida que nós temos que conter, é uma dívida que nós temos que controlar. Mas eu acho que nós passamos a ter um discurso de coitadismo ao longo do tempo. Nós nunca podemos parar de pensar que somos o São Paulo. Nós temos que ter um time com investimento para seguir adiante. Se não investirmos no futebol, fica muito difícil sair dessa situação. Então, eu não acredito mais no modelo do Flamengo lá atrás. Eu sempre digo isso, as pessoas falam, não, mas o Bandeira de Melo, pô, fantástico, aquele momento. Tá. Mas a Selic era 6% naquele momento. Hoje não tem uma Selic que com taxa vai bater quase 20%. Sim. Né? Era 6%. A dívida do Flamengo, ela era de forma... na divisão, tinha uma questão tributária muito grande, você renegocia tributos. A nossa é muito financeira, então você tem muito mais dificuldade para negociar. Eu não vejo como a gente sair dessa situação de ter uma ampliação
dos nossos investimentos no futebol se não for investindo no futebol. Nós precisamos estar brigando nas competições, porque aí os prêmios são maiores, os atletas são valorizados e a gente consegue, aí sim, ter ganhos que nos fazem diminuir a nossa dívida. Ontem não, no sábado, assistindo a final Flamengo e Palmeiras, né, o Palmeiras foi vice-campeão, recebeu, vi a Leila recebendo lá, um cheque de 7 milhões de dólares. E o Flamengo um cheque de 24 milhões de dólares. Quanto significa isso para o São Paulo? Então, precisamos investir no futebol. A gente precisa ter um time mais forte, que nos leve sempre a Libertadores, que nos coloque em finais de competição, para que a gente arrecade mais. E eu lembro sempre a questão Beraldo, que no meu caso ela é... O Beraldo, em julho, eu tinha 12 milhões de proposta. Ganhamos a Copa do Brasil, em dezembro eu tinha 21. Quase dobrou o valor do Beraldo antes e depois de uma conquista. É isso que a gente tem que acreditar. A dívida é importante, mas ela não pode ser o nosso centro principal de atenção. Nosso centro principal de atenção tem que ser o futebol. Controlando a dívida, buscando o controle dela, mas sabendo que se a gente não investir no futebol... Vou dar um último exemplo, Gabriel. A dívida na casa de 900 milhões, esse ano, se a gente tiver lá um superávit de 30, 40, 50 milhões, no ano que a gente não investiu no futebol. Quantos anos eu vou demorar para pagar essa dívida com esse resultado? 15 anos. Então nós vamos ficar 15 anos, só vai aumentar no fim. Isso, ao meu ver, é enxugar gelo. Precisamos para outro caminho e eu acho que existem outros caminhos. Só para fechar, então, em 5 anos de São Paulo, até onde você acha que você conseguiu alcançar isso que você falou das ideias? Eu acho que eu alcancei... eu consegui algumas coisas no futebol que eu achava importante. Eu consegui tornar o São Paulo um time competitivo, melhorar o CT, porque o CT tinha muitos problemas, e voltar a ajudar o São Paulo a ganhar campeonatos. Né? A gente, nos 3 primeiros anos, teve 3 títulos, né? Praticamente porque o título da Supercopa foi ainda referente à primeira gestão do Júlio. Eu acho que nós temos que retomar esse caminho. É isso que eu tenho dito também ao presidente Júlio. Disse, inclusive, hoje no almoço, o presidente Júlio, almocei com o presidente hoje, disse: Júlio, você tem que investir num time em 26. Não importa quanto é, não importa o valor, se é 5, 4, 6 milhões, a gente tem que investir, porque hoje ninguém paga mais atletas à vista, todo mundo parcela. Então, se você tem lá 5 milhões de dólares, que não é muito comparado com os outros, vamos de 25 milhões de reais. Se você tem 25 milhões de reais e você parcela o atleta em 3 anos, você vai poder gastar 75 ao longo de 3. E com 3 milhões, 1 por ano, você traz jogadores que podem te ajudar, como a gente trouxe o Caleri, o André, jogadores que podem... E aí você vai tornando o time mais competitivo. O que você não pode é cortar esse processo. Cortar totalmente torna o time... a competitividade fica muito menor. E aí você tem anos mais difíceis. A gente tem que voltar a acreditar que a gente pode. Isso é fundamental. É isso, Belmonte. Muito obrigado pelo papo, pelo tempo. Valeu, também. Gabriel. Prazer. Que já estourou aqui o horário. Obrigado pela sua participação. Deixa sua mensagem para a galera também. Cara, a minha mensagem é assim, torcedor, acredite no São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem força, o São Paulo pode conquistar. As pessoas que estão lá são sérias. O Rui Costa é um profissional sério, o Muricy Ramalho sério. O Márcio está chegando lá para ajudar. O importante é dar apoio ao time, né? O São Paulo precisa da torcida. Sem o Morumbi lotado, sem o Morumbi cheio, com um time que normalmente é mais fraco que os demais, fica muito mais difícil. Então, voltem a encher o Morumbi, voltem a torcer pelo time, acompanhem a equipe. A gente precisa do torcedor. Ajudem o São Paulo, que quem sabe 26 a gente tem um ano melhor. É isso, esse foi Carlos Belmonte aqui na Arquibancada Tricolor, ex-diretor de futebol do São Paulo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto. Um abraço, valeu.